Agora, a gente colocou um checkzinho aqui, né? Sobre adicionar os itens. Agora vamos colocar o de remover o item. Porque, por exemplo, né? Vamos lá. A gente está numa missão onde a gente tem que matar, sei lá, 30 slimes. Que a gente vai sim fazer alguns slimes, alguns monstros, para a gente literalmente ter batalhas e tal. E a gente precisa coletar os cristais deles. Só que os cristais, vocês mais pra frente vão ver, a gente vai colocar ele como oculto, tá certo? A gente vai colocar eles como oculto. Então, a gente não sabe a quantidade certinho, né? De como a gente pode transferir para outro, para cumprir a missão. Mas quando a gente chegar lá e a gente cumprir essa missão, vai ser removido o ID desse item, para justamente, né, não ter esse problema. E como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que fazer um sistema de buscar no inventário, que a gente vai chamar de search, tá, pega, calma aí. Search item in inventory. E qual vai ser a função, né, dessa função? Juro que foi sem querer. Essa função, ela vai retornar dois valores que a gente precisa saber, que é quais slots estão esse item e qual é o total desse item. Por quê? Porque quando a gente for remover os itens, né, a gente vai ter um total do quanto a gente quer remover aquele item. E seguinte, se por acaso no slot tiver 5, mas estiver pedindo para remover 10, o resultado vai ser menos 5. E aqui não aceitamos valores negativos. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que verificar a quantidade exata, né, desse que está dentro desse inventário, para que a gente realmente possa remover esses itens. Como é que a gente faz? A gente vai fazer aqui information, né, as informações que a gente precisa, que são os slots e o total do item. Que no início vai ser zero, né? Já que a gente não tem nenhum, a gente vai verificar. Agora a gente vem aqui, né? Key e slots. A gente vai literalmente só copiar isso aqui, ó. Que é para a gente passar por todos os slots. E a gente vai fazer uma verificação, né? Se for um slot vazio, né? O check empty, né? Se ele tiver vazio, ele continua, ele passa para o próximo. E ele vai fazendo isso até o final do inventário. Tá, e se o slot não estiver vazio? A gente vai fazer uma verificação se a informação que está dentro dele, né? Se o item que está dentro dele é o mesmo do que a gente quer remover. Se sim, a gente vai adicionar, né, informação, né? Information slots. A gente vai adicionar o slot que está sendo dito, que é o que, né? Referente a key onde ele está. E a quantidade que a gente tem que adicionar, né? A total mais igual a slot.getAmount, certo? E a gente agora retorna, né? No final a gente retorna essa lista de informações. Para que não tenha conflito, a gente coloca um copy, né? Só para não ter conflito mesmo, porque normalmente o Python ele buga um pouco, e isso pode ser um problema, tá bom? Porque tem coisas que ele realmente buga. É programação, gente. Programação, ele em algum momento tem algum bug. E para não ter conflito, a gente coloca sempre um copy. E aqui já está funcionando. Se vocês quiserem, a gente já pode testar. Info, que é igual a self search item ID. Vamos ver, né? Vamos adicionar 10, tá bom? Vamos adicionar 10 itens no slot agora. E a gente coloca aqui, né, para a gente poder ver a quantidade real do slot get amount, para a gente ver. E vamos ignorar, né, os que estão vazios. Se slot.checkEmpty, ele vai continuar. É que eu botei um monte de F aqui, certo? Pronto, tá aqui. No slot 0, tem um item chamado item teste e tem 10 unidades, tá bom? E agora a gente vai usar o remover, né? Remover item. Aí eu coloco o item ID
e a quantidade que eu quero remover, que eu quero remover 5. Tá, ele continua mostrando, né, os 10 aqui, os 10 dessa parte, mas eu não botei de novo, né? Vamos colocar aqui embaixo, que é para mostrar também. E vamos colocar uma quebra de linha, né, pra gente saber que tá quebrando a linha, que tá no outro for. Show, tem uma quebra de linha. E continua tendo 10. Por quê? Porque a gente ainda não removeu nenhum. Mas, aqui o que eu queria mostrar para vocês era as informações. E tá aqui, ó. Primeiro eu vou ler o do início, né? Aqui para mostrar para vocês como é a mesma coisa. Aqui. No slot 0, tem um item chamado item teste e tem a quantidade de 10 unidades nesse slot. E aqui, né, na função search item inventory, o único slot que tem é o 0. E aqui o total não se confunda, viu? Porque ele não tá falando nem em quantidade de de slot, não. Porque aqui podia ser tipo 1 e aqui continuar sendo 10. Por quê? Porque poderia ser 5 nesse e 5 nesse, tá bom? Mas aqui é o total no inventário. Tá, e qual que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que fazer uma verificação, né? Se o amount, ele... Se a quantidade total, né? Info, calma aí. Se a quantidade total, info, total, ele é maior ou igual ao amount. Se ele for, ele vai ele vai fazer o seguinte, a gente vai remover, né? Key, que a gente vai precisar só das key em info.slots. Por quê? Porque eu não preciso ficar olhando todos os slots, já que a gente já tem quais os slots que tem esse item. Então a gente vai fazer duas coisas. Primeiro, a gente vai fazer três coisas. Primeiro, a gente vai colocar vai chamar o slot, né? Self storage key, né? Pronto, isso aqui já é o slot. E aí, a gente vai fazer duas coisas. A gente vai verificar se o slot get amount ele é maior ou igual ao amount. Por quê? Porque vamos supor, tá? Vamos supor que se eu quero remover 5, tem 10. Se eu tirar 10, fica 5. Então dá para tirar o que está requisitando. Mas por acaso eu quero 50. Mas a gente só tem 48. Então vai ficar ruim, não tem como. Então a gente vai ter que fazer esse negócio, né? Amount, que é igual o slot set amount menos amount. E aí a gente coloca amount igual a 0. Por quê? Porque a gente está falando o seguinte: se a quantidade do slot for maior ou igual à quantidade necessária para ser tirada, ele só vai ser tirado a quantidade necessária, porque se for igual, ele vai chegar a 0. E se for maior, ele continua tendo um valor positivo. E a gente indica que o amount agora ele vai ter um valor 0, que quer dizer que ele não vai precisar mais tirar nada. E vai ter a segunda parte, né? Que é o seguinte: a gente vai ter um valor que está no slot que é menor que a quantidade necessária para ser tirada. No slot. Não quer dizer que é o total. No total pode ser esse tanto aqui, mas no slot, por exemplo, tinha 3. Então a gente vai ter que informar, né, que a gente quer pegar o valor do slot atual e a gente coloca o valor do slot como 0. 0 e coloca um false que é para ele atribuir o valor do slot atual como 0. E aí a gente vai remover do amount atual o valor do slot anterior, que assim vai ser zerado daqui e vai ser removido a quantidade que tinha nesse slot na quantidade que ainda está sendo requisitada para ser removida. E aqui a gente tem que fazer outra coisa. Se amount
for menor ou igual a zero, ele vai dar um break, que vai funcionar exatamente como o adicionar itens, que é a verificação da quantidade que ainda precisa ser processada. E isso vai ser resultante em trazer uma otimização. E a gente coloca, né, como true, caso tenha sido removido itens. E a gente retorna um falso, para caso não seja possível remover itens. Inclusive já está funcionando, tá aí? É, porque é 50, gente, aí é por isso que deu erro. Tá aqui, eu vou até colocar o print aqui, por mais dizer falso. Falso, tá vendo? Por quê? Porque ele tá requisitando tirar 50, sendo que só tinha 10 no inventário. Não faz sentido, então ele nem remove. Agora, por exemplo, 10. E foi removido e não tem mais o slot. Por isso que não mostrou. Mas por acaso tivesse sido removido só apenas 5, aí teria 5 no slot atual. Se eu tivesse removido 9, vai ter só um no slot atual. E se eu quiser remover apenas um, vai ter apenas 9 no inventário agora. Então, bom, vamos colocar um checkzinho aqui no nosso plano, né? Que já foi feito o remover itens. Então, feito. Ótimo, perfeito já. Aí, acabou. Foi bem rapidinho, né? Então, a gente vai fazer isso agora, tá bom? A gente vai fazer uma funçãozinha que edita o inventário de